Era mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 14ª rodada. Nessa quinta-feira tivemos dois jogos. Primeiro jogo, empate de 0-0 do Atlético Paranaense contra o Ceará. E o segundo jogo foi o jogo que coloca ou recoloca o Internacional na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Bragantino 0, Internacional 2. Com esse resultado, o Internacional ultrapassa o Flamengo, que estava como vice-líder de ontem para hoje, e fica a 2 pontos do líder Atlético Mineiro, que perdeu na rodada. Então a diferença que era maior está caindo, agora está a 2 pontos do Internacional. Numa próxima rodada, quem sabe o Inter pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bragantino, que deve estar chateado que o time jogou mal, tomou de 2, poderia ter sido demais se o Internacional quisesse. E para você, meu amigo torcedor do Inter, que está feliz com a vitória, está feliz pelo bom jogo, mas provavelmente queria que o Internacional goleasse. Mas eu entendo. O Internacional fez 2-0, deu uma sentada no resultado. Acredito eu até para poupar um pouquinho de jogadores pela maratona que vem aí pela frente, que os times que estão na Libertadores e na Copa do Brasil vai ter uma maratona em outubro. Então acredito que ele tirou o pé e segurou o resultado. Porque se o Internacional acelera um pouquinho mais, fazia uns 4, 5, sem fazer muita força. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui embaixo na descrição do canal, vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Tem alguns grupos que tem muito poucos torcedores, mas mesmo assim tem grupos. Então eu coloco lá o grupo do seu time, se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo, de azul, você pode se tornar membro. Então vamos lá, galera. Bom, cara, não tem muito o que falar da partida. O Bragantino fez uma partida muito abaixo de outras partidas que eu já vi. Eu já vi o Bragantino perdendo alguns jogos, mas jogando uma partida razoável. Essa fez uma partida bem fraca. A zaga batendo cabeça. Pô, se você vai jogar contra um adversário que tem um cara que tá fazendo gol em todo jogo, tu tem que marcar esse cara. Não, o Galhardo ficou solto. No segundo gol, então, porra, arrego, não tinha ninguém marcando o cara. O goleiro do Bragantino, que foi do Corinthians, deu até um bico na trave. Depois ele falou, não, é porque tomou um gol. Porra nenhuma, ele ficou puto porque ninguém marcou o cara. O cara tá fazendo gol todo jogo, tu não marca o cara. Os principais jogadores, Claudinho e Arthur, quase não fizeram nada. O Bragantino fez uma partida bem abaixo, bem abaixo. O Internacional trabalhou a bola, controlou o jogo, fez os 2-0, poderia ter feito mais. No primeiro tempo teve um ou outro susto, mas muito pouco. O jogo completamente controlado pelo Internacional. Cara, eu não vou falar um jogo fácil, mas tranquilo. Bem tranquilo para o Internacional. Algumas vezes que passou algum sufoco, foi muito mais por erros do Internacional do que alguma virtude do Bragantino, que tem virtudes, mas que hoje fez uma partida muito fraca. Então o Internacional foi bem superior no primeiro tempo. Não tem nem o que falar. Trabalhou bem a bola, girou a bola de um lado para o outro, tentou aproximação
dos jogadores, iniciou com Potker para dar um pouquinho de velocidade ao time e abrir um pouco o jogo de vez em quando, para não ficar muito amarrado pelo meio. A marcação não estava encaixando o Bragantino, então o Inter manteve uma tranquilidade. Se o Inter é um time que tem uma característica mais agressiva de ataque, no primeiro tempo tinha feito uns 4, que não é a característica do time do Inter. Isso eu não estou falando ruim ou bom, nada, a gente tá falando de característica, que aí você pode falar, pô, tu tá querendo comparar o quê? Com o Atlético Mineiro? Querendo comparar com o Flamengo? Querendo comparar com o Santos? Não tô comparando. Eu tô falando característica. A característica do Internacional não é essa. É uma outra característica. Mas nesse jogo, se o Inter vai com mais volúpia pro ataque, tinha feito uns 4, 5. Tinha feito uns 4, 5 no primeiro tempo. Então o Inter controlou bem o primeiro tempo, fez uma partida muito boa, muito boa. Lógico, contou, aí a gente não pode mentir aqui, com a fragilidade do Bragantino, que eu particularmente não conhecia essa fragilidade. Com esse futebol que o Bragantino jogou hoje, merece cair, merece estar na zona de rebaixamento mesmo. Não tenho o que falar. Com esse desempenho, o Bragantino merece voltar para a Série B, sim. O Inter não tem nada a ver com isso. Chega no segundo tempo, o Bragantino dá uma melhorada, vai um pouco para cima. O Inter, nitidamente, isso eu já não gostei. Tá? O Inter, nitidamente, senta no resultado de 2-0. Eu sei que queria se poupar, mas poderia agredir mais, mas sentou no resultado, foi controlando o resultado, marcando bem o Bragantino, tentando atacar, criando algumas oportunidades, chute fora da área, alguma coisa assim, mas estava uma marcação muito bem encaixada. Time do Bragantino sem inspiração nenhuma, facilitando muito para o time do Inter, jogando algumas bolas alçadas dentro da área de qualquer maneira. O jogo ficou um pouco picotado, começou a parar muita falta. Aí o Inter faz uma coisa que eu também não gostei, que não tinha a menor necessidade. Ele entra com o Moledo, com mais um zagueiro, aí tira Zé Gabriel, bota para a cabeça de área, puxa o Bragantino mais para cima. A sorte do Inter é que o Bragantino estava muito mal, porque o Cudê puxou o Bragantino para cima. Fez algumas mudanças lá, deixou 2 jogadores abertos, o Potker e o Marcos Guilherme. Depois até ali no finalzinho ele tirou o Potker. Mas nitidamente, depois dos 15, 20 minutos, o Inter não queria mais nada com porra nenhuma, só queria que o jogo acabasse. Ficou cozinhando o Galo. Bom, cozinhando o Galo. O Galo é Atlético Mineiro, mas na gíria, né? Que ela ficou cozinhando em jogo, botando o jogo em banho-maria. O Bragantino poderia ficar até amanhã, que não ia fazer um gol. Bola na área, defesa do Inter tirando, afastando. O Inter fez um bom primeiro tempo, poderia ter goleado. Agora no segundo tempo eu não gostei, porque eu entendo. Pô, Magalhães, o Inter tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores também. Não, tudo bem, eu entendo. Mas o jogo estava fácil. O Inter poderia agredir um pouco mais. Mas eu entendo, mas não gostei. Eu queria que o Inter tivesse agredido um pouco mais. Então, a vitória do Inter, fácil, incontestável. 2-0 foi pouco. E só foi 2-0 porque o Inter só quis 2-0. Porque se o Inter quer mais, faz mais. Então, do jogo, cara, o Bragantino estava um amontoado. Fica até difícil falar do Bragantino. Não tem muito o que falar. Foi uma partida muito fraca, muito abaixo. O Internacional jogou bem, como eu falei. Só não gostei do segundo tempo, das substituições.
podia ter um pouco mais de intensidade internacional, principalmente no segundo tempo. E principalmente depois que fez o 2-0, que ficou mais tranquilo, poderia fazer o 3, o 4, o 5. Isso é bom para botar o time para cima, até porque a torcida do Inter vem reclamando bastante do time, reclama do treinador. Então era uma boa oportunidade para o Inter dar-lhe uma chacoalhada, dar-lhe uma porrada e levantar a moral. Apesar de ser vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas a torcida fica reclamando um pouco, principalmente por algumas coisas que acontecem esse ano no Internacional, com arquirrival, algumas partidas que não foram boas, bem abaixo. Então, o Internacional perdeu uma grande oportunidade de sair com um placar bem elástico de Bragança. E eu acompanho alguns canais que cobrem o Internacional de YouTube, meu amigo torcedor colorado. Os canais que cobrem os clubes, canais de YouTube, geralmente não, sempre é um torcedor. O canal específico do clube, de qualquer clube, o cara é torcedor. Ele pode ser repórter, pode ser tudo, mas ele é torcedor. E o torcedor, ele comete algumas gafes alguma vez de quase sempre ele exagerar, ou para mais ou para menos. Quando o time joga mais ou menos ou mal, ele fala que tem que trocar todo mundo. E quando ele faz uma partida razoável para boa, porra, vamos ser campeão do mundo. Então, geralmente, o torcedor é 880. Isso por causa da paixão. Isso é muito normal. Eu não estou criticando os canais. Só que quem faz o canal de YouTube, não estou falando só eu não, que faz uma cobertura sem o bairrismo, sem o clubismo, e faz do campeonato em geral, sem ser de nenhum clube, no caso aqui, eu não sou de nenhum clube, eu gosto de futebol, às vezes eu vejo o jogo do Internacional e vou acompanhar o que a torcida está falando, eu não concordo muito com o que a torcida está falando, não é só do Internacional não, do Palmeiras, do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do São Paulo. Outras vezes eu concordo, mas algumas vezes eu acho exagerado justamente pelo fato de estar a paixão pelo clube nesse momento. E a gente vê o seguinte, os 3 primeiros colocados, que nesse caso é Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo, coincidentemente, são 3 treinadores estrangeiros. E o quarto colocado hoje é o São Paulo, que por característica é um treinador ofensivo. Então você pega os 4 primeiros, dentro, cada um da sua característica, os 4 primeiros colocados são treinadores que têm uma visão ofensiva. E apenas um brasileiro. A característica do Atlético Mineiro, lá com São Paulo, é um time muito agressivo. O Internacional, com o Kudê, é um time que eu coloco mais moderado. E o Flamengo é um time que tem esta agressividade e também é um time moderado. Tem agressividade pelas características dos jogadores e do esquema que teve ano passado, que ainda usa um pouco do esquema do ano passado, e é mais moderado porque o seu treinador é mais cadenciado, mais pulado do Kudê do que do Sampaoli.
Mas por característica, o time do Flamengo também tem essa agressividade. E o São Paulo também tem uma agressividade. O que falta um pouco é jogador. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vejo reclamarem muito do Internacional, a torcida reclamar disso, do Cudê. Também concordo, o Cudê de vez em quando faz as suas substituições, que eu também não gosto. Hoje, por exemplo, para mim não tinha a menor necessidade dele botar o Moledo e puxar o zagueiro, colocar de volante. Pô, se quisesse trocar o zagueiro, trocava. Mas para mim não tinha a menor necessidade dele puxar o Bragantino para cima. Tá? É uma visão minha. Então tem algumas substituições que eu não gosto do Cudê. Mas ninguém acerta. Como o treinador do Flamengo também não acerta, já errou muito e vai errar. Como o São Paulo de vez em quando inventa, igual o Diniz inventa também. Então isso não é só do treinador do Internacional, não é só do Cudê. São Paulo também erra, do Flamengo também erra, o Diniz também erra, o Luxemburgo tá errando pra cacete, e assim sucessivamente. Então não é só. Mas o que eu queria falar pro meu amigo torcedor colorado é o seguinte: eu vejo o Internacional numa situação muito parecida com a do Atlético Mineiro. Por que eu vejo uma situação parecida? Porque tanto o Atlético Mineiro quanto o Inter, na minha visão, ainda não são times formados. Ainda não são times formados. Lógico, o Atlético Mineiro gastou muito dinheiro para montar um time. E eu vou ser bem sincero, gastou muito dinheiro, mas minha opinião, tá? Gastou muito dinheiro, mas tem muito dinheiro ali, na minha visão, jogado fora. Tá? O Internacional gastou menos. O Internacional não tem os bancos por trás, os padrinhos por trás do Atlético Mineiro. Tem. Não estou criticando o Atlético Mineiro. Não é isso. Mas você pega alguns jogadores do Internacional melhores do que o do Atlético Mineiro. Mas fazendo uma comparação, não vou comparar time com time, são dois times em formação. São dois times à procura de identidade. Então o São Paulo erra muito e o Cudê erra muito. Que para mim os dois estão procurando identidade. Aí você vai perguntar, Magalhães, e o Flamengo? Não. Para mim o Flamengo é diferente, que o Flamengo já tem uma identidade. Já tem uma identidade. Tanto o Internacional quanto o Atlético Mineiro como o Brasil já viu que este elenco que o Flamengo tem já deu resultado. Teve algum acréscimo e está mudando um pouco algumas características. Mas o clube, o time, na verdade, já teve resultado e todo mundo sabe pelo menos uma maneira que aquele time joga. Então não é um time em construção. O Flamengo não é um time em construção. Diferente de Atlético Mineiro e Inter. Só que nessa briga, o Internacional leva uma desvantagem pelo Atlético Mineiro. E por isso que, para mim, o Internacional tem que errar menos. E tem que encontrar um jeito que já encontrou, mas tem que encaixar mais. E ter um pouco mais de variação, porque a situação do Inter é muito mais difícil que o Atlético Mineiro. A situação do Inter é a mesma do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense. Está em 3 competições, o Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro. Então eu entendo o Inter, de vez em quando, querer não desgastar, tipo hoje, que vai ter uma sequência muito grande e o Galo não. Mas eu vejo que o torcedor de vez em quando cobra muito, tem que cobrar mesmo, porém,
O Internacional está em 3 frentes. Está em 3 frentes. E você não consegue ficar em 3 frentes com o mesmo time batendo. Você vai ter que fazer uma variação. E outro detalhe. O Internacional tem que entender, por isso que eu coloco o Internacional e o Atlético Mineiro muito parecido, que o banco de reserva, tanto de Atlético Mineiro quanto de Internacional, ainda não dá para você tirar 11 jogadores e botar 11 jogadores e o nível técnico não cair. Tanto de Galo quanto do Internacional, quando você muda muito, o time dá uma caída, tecnicamente. Então, os treinadores ainda estão encontrando maneiras do time não cair quando mudar algumas peças. Por causa do elenco. Que ainda não é um elenco homogêneo. Ainda não foi encontrado aquelas peças para se encontrar um elenco homogêneo. E que, para mim, por isso eu estou falando, tem uma grande vantagem do Atlético Mineiro, porque ele só está no Campeonato Brasileiro. E o Internacional, não. Então, algumas vezes eu entendo o Internacional não ir com muita volúpia, tirar um pouco o pé para não se desgastar desnecessariamente, justamente por causa disso, porque está em muitas frentes e o Kudê sabe que o número de jogadores que ele pode colocar em campo e o nível não cair não é o que ele queria, é o que ele pode. Então, meu amigo torcedor do Inter, calma, o time é vice-líder, está a 2 pontos do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, para mim, está numa condição muito parecida de formação, de oscilação, mas que o Galo leva essa vantagem porque só está no Campeonato Brasileiro. E o Internacional não. Como Internacional, como Flamengo, como Palmeiras, como Santos, como Grêmio, como Atlético Paranaense, estão em 3 frentes. Isso é um complicador. Então, amigo, apoia o time, eu sei que apoia, cobra, mas eu não vejo o Internacional fora do prumo do que é o Campeonato Brasileiro, do que é o elenco e do que é o time. Grande vitória do Internacional, aproveitou a oportunidade que o Galo perdeu, encostou, só está a 2 pontos, é uma vitória, passa, está a 1 ponto na frente do Flamengo. Esse sim é um time que pode preocupar, porque tem um elenco que muda os jogadores e não varia, às vezes até muda o jogador e melhora. Então, esse pode ser um problema. Porém, está na mesma condição do Inter, em 3 frentes. O Inter está na briga. Está na briga. Está na briga. Só que o Kudê tem que errar menos também, né? Parabéns ao Inter, grande vitória. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui!